Parte 1. O chamado da noite. Até onde você iria para se divertir? Até que ponto você se sentiria seguro em um paraíso tropical entre amigos, música e risos? E se, de repente, você desaparecesse sem deixar rastros? Será que alguém escutaria seus gritos na madrugada? Ou será que o silêncio do mar engoliria tudo para sempre? Eu sou Jefferson, e hoje você vai conhecer um dos casos mais angustiantes e inexplicáveis já documentados: o desaparecimento de Natalee Holloway. E se você acha que conhece a verdade, pense de novo. Tudo começou numa noite quente de primavera, em 30 de maio de 2005. Um grupo de jovens americanos, recém-formados no ensino médio, decidiu comemorar a formatura com uma viagem dos sonhos. Um paraíso chamado Aruba. Um pedaço de terra no Caribe, famoso pelas praias de areia branca e águas turquesa. Um lugar onde ninguém imaginaria encontrar. Um pesadelo. Natalee Ann Holloway era uma dessas jovens. Tinha apenas 18 anos, alta, loira, sorriso fácil e olhar confiante. A típica garota que parecia ter um futuro brilhante pela frente. Segundo amigos, ela era responsável, dedicada nos estudos. Mas naquela noite, talvez tenha decidido deixar isso de lado. Afinal, quem não se permite um pouco de loucura em um paraíso caribenho? Os relatos começam no famoso bar Carlos and Charlie's, uma balada badalada em Oranjestad. Por volta das 23 horas, o grupo já estava bebendo, dançando, rindo alto, aproveitando a última noite na ilha. Testemunhas dizem que Natalee parecia solta, feliz, mas que também bebia bastante, talvez mais do que de costume. É aqui que os nomes aparecem. 3 rapazes que não faziam parte do grupo de formandos. Locais, ou pelo menos quase isso. O principal deles era um jovem chamado Joran van der Sloot. Alto, bem apessoado, de apenas 17 anos. Carismático, mas com algo de perturbador no olhar. Ele se aproximou de Natalee naquela noite, conversou com ela, dançou com ela, sorriu com ela, e mais tarde, entrou no mesmo carro com ela, do lado de fora do bar, um carro prata dirigido por um amigo de Joran, Deepak Kalpoe. Ao lado, no banco de trás, o irmão dele, Satish. 3 jovens locais, 3 desconhecidos. Por volta de 1h30 da manhã, eles saíram juntos, levando Natalee com eles. Um amigo do grupo de formandos ainda gritou, perguntando se ela estava bem. Ela acenou com a mão, sorrindo, como quem não se preocupa. Essa foi a última vez que alguém, que não fosse suspeito, a viu com vida. Na manhã seguinte, às 7h, o ônibus que levaria os estudantes de volta para o aeroporto estava esperando no saguão do hotel Holiday Inn. Todos apareceram, sonolentos, de ressaca, menos ela. O quarto de Natalee estava vazio. Sua cama nunca foi usada naquela madrugada. Todos os pertences dela, inclusive passaporte e malas, permaneciam no quarto, intocados. Um frio tomou conta dos amigos, dos professores acompanhantes, da família que mais tarde seria avisada. Um frio que nem o sol de Aruba conseguiu dissipar naquela manhã, e foi ali, naquele instante, que um paraíso tropical se transformou no cenário de um dos maiores mistérios criminais da história recente. Como alguém desaparece em uma ilha tão pequena sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba? O que aconteceu naquela madrugada? E quem, exatamente, era Joran van der Sloot? Até onde você iria para descobrir a verdade? Parte 2. O início da busca e a ascensão da esperança. Quando alguém desaparece, o primeiro instinto é acreditar que tudo vai ficar bem, que ela apenas se perdeu, que talvez tenha dormido na casa de alguém, que logo, a qualquer momento, vai aparecer. Mas quando as horas viram dias, e os dias viram semanas, essa esperança começa a se transformar em algo mais sombrio. E foi exatamente isso que aconteceu em Aruba, no verão de 2005. A pergunta era inevitável: quem ou o que havia levado Natalee Holloway? O relógio marcava 7h10 quando um dos professores responsáveis pelo grupo de formandos bateu na porta do quarto de Natalee. Sem resposta. Insistiu. Nada. Ao abrir a porta, encontrou o quarto impecável, mas completamente vazio.
A cama feita, as malas arrumadas, o passaporte sobre a mesa. Era como se ela tivesse saído apenas para dar um passeio, mas ninguém jamais a viu voltar. O telefone tocou na casa dos Holloway, em Mountain Brook, Alabama. Era a ligação que nenhuma mãe espera receber. Beth Holloway, a mãe de Natalie, ficou paralisada ao ouvir a notícia. Natalie não embarcou no voo de volta. Ela sumiu, e naquele mesmo dia, Beth pegou o primeiro avião para Aruba, acompanhada de seu ex-marido Dave. Ela chegou à ilha ainda na madrugada do dia 31 e, mal pisou em solo caribenho, já foi direto à delegacia. Aqui começa uma história de contradições, porque Joran van der Sloot não parecia nervoso. Quando foi localizado, ainda naquela manhã, ele recebeu a polícia e a família de Natalie com um sorriso frio, quase zombeteiro. Ele admitiu: sim, esteve com ela naquela noite. Sim, saiu do bar Carlos and Charlie's ao lado dela e dos irmãos Calpoy. Mas, segundo ele, não havia nada a temer. Disse que a levaram até a praia, conversaram por um tempo e que por volta das 2 da manhã a deixaram na areia sozinha. Segundo Joran, Natalie insistiu que queria ficar um pouco à beira-mar e ele simplesmente foi embora, sozinha, de madrugada, em um país estranho, completamente bêbada. Na praia, Beth não acreditou nessa versão, e a cada minuto que passava, a história de Joran mudava ligeiramente. Às vezes dizia que a deixou na praia, outras vezes dizia que ela tropeçou e caiu, outras que foi deixada no hotel. Os irmãos Calpoy também não conseguiam manter uma versão coerente. Enquanto isso, a busca começava. A polícia organizou equipes para varrer a ilha inteira. Helicópteros sobrevoavam a costa. Mergulhadores vasculhavam o fundo do mar. Barcos patrulhavam o litoral. Nada, nenhum vestígio, nenhuma peça de roupa, nenhum sinal de luta. Turistas começaram a tirar fotos das buscas. A mídia internacional chegou à ilha em questão de dias, transformando Aruba em um espetáculo de câmeras, repórteres e manchetes sensacionalistas. E no início, todos ainda acreditavam. Acreditavam que ela seria encontrada, que talvez estivesse em algum quarto de hotel, desorientada, que talvez tivesse fugido, que tudo não passava de um enorme mal-entendido. Beth Holloway não dormia. Ela andava pela ilha mostrando fotos da filha para qualquer um que aceitasse olhar. Ela oferecia recompensas, gritava com a polícia, organizava buscas próprias com voluntários locais. E quanto mais ela procurava, mais a verdade parecia escapar entre os dedos. Então algo estranho aconteceu. Algo que até hoje ninguém conseguiu explicar. Um grupo de voluntários vasculhando uma área remota da praia encontrou nada. Apenas marcas vagas na areia, como se alguém tivesse arrastado algo pesado em direção ao mar. Marcas que terminavam abruptamente na beira da água. Um rastro que levava ao nada. Para a família, aquela visão foi um soco no estômago. Para a polícia não era prova suficiente para nada. E para Joran van der Sloot, foi apenas motivo para um sorriso ainda mais perturbador. A esperança, que até ali ainda existia, começou a rachar. E o paraíso agora se revelava como um labirinto de mentiras, segredos e sombras. Seria possível que uma garota de 18 anos simplesmente desaparecesse sem deixar nenhuma pista? Ou será que, naquela noite, alguém a fez desaparecer para sempre? Parte 3. As contradições e as primeiras prisões. Mentir exige memória. E mentir para encobrir um crime exige frieza. Só que às vezes, mesmo os mais frios cometem erros. E no caso do desaparecimento de Natalie Holloway, cada nova versão da história levantava mais perguntas do que respostas. Até onde iriam aqueles 3 jovens para esconder a verdade? E até quando a polícia conseguiria ignorar as contradições que eles mesmos espalhavam pelo caminho? As investigações, agora sob o olhar atento da mídia internacional, entraram em uma espiral de versões conflitantes. Joran van der Sloot, Deepak Kalpoe e Satish Kalpoe foram interrogados várias vezes, e cada vez que eram ouvidos, a história mudava. Na primeira versão, juraram que deixaram Natalie sozinha na praia por volta das 2 da manhã.
Na segunda, disseram que ela foi levada de volta ao hotel, que estava tão embriagada que caiu ao sair do carro, mas insistiu que queria ir para o quarto. Na terceira, Joran chegou a sugerir que a garota já estava inconsciente quando foi deixada. E por fim, uma nova narrativa bizarra surgiu, que ela teria se sentido mal, caído na areia, e eles, apavorados, simplesmente a abandonaram ali. Beth Holloway, cada vez mais angustiada, pressionava a polícia, implorava para que os jovens fossem presos. Em meio ao cerco midiático, a Justiça de Aruba não viu outra saída. Em 9 de junho de 2005, pouco mais de uma semana após o desaparecimento, Joran e os irmãos Kalpoe foram formalmente presos, acusados preliminarmente de sequestro e homicídio. O povo da ilha assistia em silêncio, enquanto câmeras transmitiam ao vivo a imagem dos 3 jovens sendo levados pela polícia. As celas onde ficaram eram simples, abafadas. Longas horas de interrogatório começaram. A mãe de Natalie sentia que, finalmente, a verdade viria à tona. Mas mais uma vez, a realidade seria cruel. O jogo psicológico começou, e ninguém estava preparado para a frieza de Joran van der Sloot. Ele negava tudo. Não havia provas físicas, nenhum corpo, nenhum objeto pessoal de Natalie encontrado, nenhuma testemunha que pudesse contradizer sua versão. E, à medida que os dias se passavam, o tempo trabalhava contra a família Holloway. Enquanto estavam presos, novas informações começaram a surgir. Um jardineiro local relatou ter visto Joran e os irmãos perto de um campo isolado na madrugada do dia 30. Um funcionário do hotel jurava que não havia visto Natalie voltar naquela noite, contrariando a versão inicial deles. Um barqueiro disse ter ouvido algo suspeito perto do cais naquela mesma madrugada, mas nada concreto, nada verificável. Mesmo assim, o cerco parecia apertar. Cães farejadores encontraram vestígios orgânicos num pedaço de praia perto de um dos locais indicados por testemunhas. Mas os exames, quando finalmente ficaram prontos, mostraram que não eram humanos. A cada dia, a pressão aumentava. Protestos começaram a se formar do lado de fora da delegacia. Cartazes com a foto de Natalie eram colados em postes, vitrines, táxis. O rosto dela agora estampava jornais no mundo inteiro. E ainda assim, nada. Os irmãos Kalpoe cederam primeiro. Em um interrogatório, Deepak soltou uma frase que ecoaria como um pesadelo para a família Holloway. "Ninguém vai acreditar em vocês. Não tem corpo, não tem nada. Nunca vão achar ela." Essa frase acendeu uma nova suspeita. Será que já não havia mais nada a ser encontrado? Será que eles já haviam se livrado de tudo? Em julho, depois de um mês presos, a justiça não conseguiu apresentar provas suficientes para manter os 3 sob custódia. E, um a um, foram libertados. Beth Holloway desabou ao ver os suspeitos caminhando novamente pelas ruas, livres, indiferentes, como se nada tivesse acontecido. Era oficial. Em Aruba você podia sumir. E seu desaparecimento poderia simplesmente se perder nas ondas do mar. Mas para Beth, a luta só estava começando. Ela não descansaria até descobrir a verdade. Mesmo que isso significasse confrontar o que há de mais sombrio no coração humano. Parte 4. Novas pistas e a espiral do horror. Imagine estar diante do maior mistério da sua vida. Você acredita ter encontrado os culpados. Você acredita que está cada vez mais perto de respostas. Mas, a cada nova pista, tudo parece escorregar por entre seus dedos, como areia molhada. Até onde você iria para não enlouquecer? Até onde você iria para não perder a esperança? A libertação de Joran van der Sloot e dos irmãos Kalpoe foi um golpe devastador para Beth Holloway. Mas não foi o fim. Pelo contrário, foi apenas o início de uma nova fase. Uma fase muito mais sombria. Beth permaneceu na ilha, recusando-se a voltar para casa sem a filha. Com a ajuda de detetives particulares, ela começou a investigar por conta própria. Entrevistava pescadores, jardineiros, funcionários do hotel, turistas, qualquer um que dissesse ter visto algo naquela noite.
E, surpreendentemente, novas histórias começaram a emergir. Um segurança noturno relatou ter visto uma caminhonete dirigindo para uma área deserta da praia às 13h da manhã, com um jovem loiro e uma garota desacordada no banco de trás. Um barqueiro disse ter visto 3 rapazes empurrando um objeto pesado para dentro de um barco por volta do amanhecer. Uma moradora disse ter encontrado um chinelo feminino abandonado em um matagal próximo à costa, mas ao entregar à polícia, o objeto simplesmente desapareceu. Para Beth, cada detalhe era um indício de que a verdade estava ali, enterrada sob mentiras e descaso. Para a polícia, nada disso era suficiente para reabrir o caso, mas havia algo mais perturbador. Joran van der Sloot parecia estar gostando de tudo aquilo. Ele começou a dar entrevistas para jornais e canais de televisão. Em cada uma versão nova. Uma mais chocante que a outra. Numa delas, disse que Natalie tinha realmente morrido naquela noite, que teria convulsionado depois de beber demais e cheirar cocaína. Em outra, afirmou que a deixou viva na praia e nunca mais a viu. Em uma terceira, disse que ela teria sido levada para a Venezuela por um grupo de tráfico humano. A cada nova declaração, o horror só aumentava. Ele jogava com a dor da família, como um gato brinca com um rato antes de matá-lo. Beth, exausta, começou a sentir o peso psicológico. Era como se a ilha tivesse uma maldição, como se algo ou alguém se recusasse a deixar que a verdade viesse à tona. Havia noites em que jurava ouvir a voz da filha, chamando por ela em sonhos. Havia manhãs em que sentia a presença de Natalie na praia, como uma sombra atrás dela. Os moradores locais começaram a se afastar, cansados da atenção indesejada. Muitos passaram a culpá-la por manchar a imagem de Aruba, mas Beth não se importava. Ela só queria a filha de volta, nem que fosse apenas para enterrá-la. Enquanto isso, os irmãos Cowpoy se recolheram. Passaram a evitar a imprensa. Mudaram de cidade. Já Joran continuava a se mostrar cada vez mais cruel. Chegou a ligar para Beth uma madrugada, dizendo friamente: "Você nunca vai encontrá-la. Nunca." Os detetives descobriram que ele havia procurado mapas náuticos na semana do desaparecimento, que frequentava cassinos onde conhecia homens suspeitos de tráfico humano, que semanas após o desaparecimento teria sido visto vendendo joias de uma jovem americana para turistas em um mercado clandestino. Tudo levava a crer que ele sabia exatamente o que tinha acontecido, mas sem corpo, sem provas. A justiça não podia tocá-lo. E assim, dia após dia, o caso se transformava em um labirinto sem saída, um pesadelo que parecia não ter fim. Para Beth, para a família Holloway, para todos que ainda tinham esperança. Ao fim daquele verão, o rastro já estava frio. As pistas já estavam apagadas pelo vento. E a verdade parecia cada vez mais distante. Mas a pergunta persistia. Quem era Joran van der Sloot? Um psicopata frio? Um mentiroso compulsivo? Ou apenas um garoto no lugar errado na hora errada? E acima de tudo, onde estava Natalie Holloway? Parte 5. Revelações, sombras e o nome de Joran manchado para sempre. Há pessoas que parecem carregar o próprio mal dentro de si, como uma sombra que os acompanha a cada passo. Pessoas cujas ações não apenas destroem vidas, mas também corrompem a própria ideia de justiça. Joran van der Sloot se tornou sinônimo disso. Um nome que não se esquece, mas que muitos preferem esquecer. Mas a verdade, como sempre, insiste em vir à tona, e com ela, a escuridão se aprofunda. Nos anos que seguiram ao desaparecimento, a sombra de Joran cresceu. Embora nunca tenha sido condenado pelo desaparecimento de Natalie, seu nome apareceu ligado a outros casos perturbadores. Em 2010, 5 anos depois do sumiço da jovem americana, Joran foi preso novamente, desta vez em conexão com o assassinato de uma estudante peruana chamada Stephanie Flores Ramírez. O caso chocou o mundo. Joran teria se encontrado com Stephanie em Lima, e em uma noite que parecia comum, uma sequência de eventos macabros culminou em sua morte. Ele foi preso, confessou o crime parcialmente e foi condenado a 28 anos de prisão. Para muitos, essa condenação foi a confirmação do que sempre suspeitaram.
Joran van der Sloot não era apenas um garoto arrogante e mentiroso. Era um homem perigoso, capaz de tirar vidas. Mas o desaparecimento de Natalee Holloway continuava sem respostas definitivas. Em entrevistas na prisão, Joran brincava com os jornalistas, insinuando que sabia mais do que dizia. Chegava a oferecer recompensas para quem encontrasse provas contra ele no caso de Natalee. A polícia e as famílias envolvidas sentiam o peso da frustração. É como se o tempo fosse um inimigo invisível, apagando as pistas, silenciando testemunhas, enterrando segredos no fundo do mar. Ao longo dos anos, diversas teorias surgiram. Alguns acreditam que Natalee foi vítima de uma rede de tráfico humano, ideia que nunca foi completamente descartada. Outros especulam que o desaparecimento foi o resultado de uma briga que saiu do controle, com um fim trágico e encoberto por cumplicidade. Mas nenhuma prova definitiva. Beth Holloway, incansável, transformou sua dor em luta. Criou a Natalee Holloway Resource Center, uma organização dedicada a encontrar desaparecidos e apoiar suas famílias. Seu grito de dor se tornou um grito de alerta para o mundo. Mas a pergunta que nunca cessou foi: Natalee está morta? Onde está o corpo? Será que alguém pagou para que esse segredo permanecesse enterrado sob as ondas para sempre? A verdade, no entanto, parecia estar sempre um passo à frente, ou um passo atrás. E Joran van der Sloot continuava no centro desse círculo vicioso de dor, dúvida e mistério. Parte 6. A busca implaçável e a fronteira entre verdade e loucura. Quando a ausência se torna um vazio infinito, a mente humana começa a habitar mundos sombrios. Esperança e desespero se confundem. Verdade e fantasia se entrelaçam em um jogo cruel. É nesse limiar tênue que Beth Holloway passou anos vivendo. Uma busca incansável que beirava a obsessão. Uma luta contra o tempo, contra o silêncio, contra o desconhecido. Depois da prisão de Joran pelo assassinato em Lima, o nome de Natalee voltou a ocupar manchetes em todo o mundo. Porém, o caso parecia ainda mais distante da resolução. Beth, no entanto, não se deixava abater. Com sua voz cansada, mas firme, ela percorria congressos, programas de TV, rádios e entrevistas, espalhando a mensagem: nunca desistam de buscar a verdade. Ela sabia que o tempo não era aliado, que o silêncio da ilha de Aruba, que outrora foi um paraíso tropical, agora era um túmulo invisível para sua filha. Mas a busca não era apenas física. Era mental, emocional, espiritual. Ela começou a se questionar, a duvidar das versões oficiais, a desconfiar até daqueles que juravam ajudá-la. Havia noites em que, sozinha, sentia a presença de Natalee, uma sensação inexplicável, uma voz distante que a chamava. E havia dias em que a realidade parecia tão pesada que ela quase cedia ao desespero. O que faz uma mãe quando o mundo diz que sua filha não existe mais, mas seu coração insiste em dizer o contrário? Quanto tempo é possível manter a sanidade diante de um mistério tão cruel? O caso começou a expor um lado pouco explorado da justiça e da mídia. O impacto psicológico em familiares, a pressão para esquecer, para seguir em frente, para aceitar o inexplicável. Além disso, surgiram relatos de que Beth recebeu ameaças veladas. Pessoas misteriosas enviavam mensagens, tentavam desviar sua atenção, sugeriam que ela desistisse. E quanto mais ela insistia, mais difícil se tornava separar a verdade das manipulações. Na busca implacável, Beth Holloway enfrentava não apenas a ausência de respostas, mas o perigo de perder a própria mente. A linha entre a perseverança e a loucura é fina e, por vezes, indistinguível. Ao mesmo tempo, surgiram depoimentos anônimos que sugeriam a existência de um complô para ocultar o que realmente aconteceu naquela noite. Uma rede invisível, talvez com interesses em manter o silêncio que poderia envolver desde policiais até figuras influentes da ilha. Essas sombras, embora nunca comprovadas, alimentavam a sensação de que o desaparecimento de Natalee não era um simples acidente, mas um evento envolto em segredos tão profundos quanto o oceano. E assim, enquanto a ilha dormia, a mente de Beth permanecia acordada,
navegando em um mar revolto de dúvidas e suspeitas. E você, ouvinte, agora se pergunta: o que é real? O que é manipulação? Onde termina o horror do desconhecido e começa a construção de um pesadelo que nunca será resolvido? Parte 7. O desfecho misterioso, entre a verdade e o inexplicável. Alguns mistérios não foram feitos para serem desvendados. Eles vivem nas sombras da memória, no silêncio das ondas, na frieza dos olhares que desviam. O desaparecimento de Natalee Holloway é um desses enigmas, uma ferida aberta na história, um grito mudo que ecoa sem resposta. E enquanto buscamos uma explicação, somos confrontados com o abismo entre o que é real e o que nunca poderá ser explicado. Apesar das prisões, das buscas incansáveis, das pistas falsas e das esperanças frustradas, o caso de Natalee Holloway permanece oficialmente sem solução. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma confissão definitiva foi obtida. E o tempo, implacável, continua a apagar as chances de descobrir o que realmente aconteceu naquela madrugada. As autoridades de Aruba encerraram a investigação oficialmente. Mas Beth Holloway nunca abandonou a luta. Ela continua a pedir justiça, a buscar respostas, a manter viva a memória da filha. Porém, no silêncio que se seguiu, uma pergunta permanece gravada na mente de todos. Será que a verdade está guardada em algum lugar, enterrada sob a areia? Ou será que Natalee se perdeu em um limiar onde as certezas simplesmente não existem? Até hoje, histórias circulam, rumores persistem. Há quem diga ter visto uma jovem loira em locais remotos, em ilhas próximas, até mesmo em outros países. Sombras do passado que se recusam a desaparecer. Há também quem acredite que Natalee foi vítima de uma conspiração muito maior, que ultrapassa as fronteiras da pequena ilha caribenha. E talvez essa seja a parte mais assustadora do mistério. A ausência de um final. Não há corpo, não há prova, não há resposta definitiva. Apenas um silêncio profundo, que ecoa na alma daqueles que ficaram e que nos desafia a aceitar que, algumas vezes, a verdade se esconde para sempre. E assim, o desaparecimento de Natalee Holloway permanece. Um enigma entre o real e o inexplicável. Um caso que atravessou décadas, sem que o mundo pudesse fechar esse capítulo de horror e sofrimento. Então eu pergunto a você que me ouviu até aqui: você acredita que a verdade será algum dia revelada? Ou que alguns segredos foram feitos para nunca serem desenterrados? Essa é a história real do desaparecimento que chocou o mundo. Mas talvez no fim, o maior mistério não seja o que aconteceu naquela noite fatídica, mas o que nunca saberemos.